A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sexta-feira, 25 de julho de 2025, tem como título: O Evangelho alcança culturas diferentes. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Queridos, no início do cristianismo, havia uma grande discussão sobre a necessidade da circuncisão para aqueles que queriam seguir a Jesus. Alguns acreditavam que apenas os judeus convertidos deveriam ser circuncidados, enquanto que outros defendiam que todos os seguidores de Jesus, independentemente de sua origem, deveriam se submeter a esse ritual. Essa questão causou muita controvérsia e divisão entre os primeiros cristãos da igreja. Então foi nesse contexto que Pedro e Paulo se tornaram figuras centrais na história do cristianismo. Pedro era um dos 12 apóstolos originais de Jesus e era conhecido por seu trabalho entre os judeus convertidos. Paulo, por sua vez, era um judeu convertido que se tornou um dos maiores missionários do cristianismo primitivo, pregando principalmente entre os gentios. Em uma reunião em Jerusalém, Pedro e Paulo apresentaram as suas experiências e visões sobre a relação entre a circuncisão e a salvação em Jesus. Pedro argumentou que a circuncisão era necessária para os judeus convertidos, enquanto que Paulo defendeu que a salvação era pela fé em Jesus, independentemente da circuncisão. Então foi nesse contexto que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, na qual ele defendeu a sua visão de que a salvação era pela fé em Jesus e não pela observância da lei judaica. Em um dos versículos mais importantes da carta, Paulo afirmou que Deus havia operado por meio dele para com os gentios, assim como havia operado por meio de Pedro entre os judeus convertidos. Essa referência bíblica, queridos, é importante porque mostra que Deus não faz distinção entre judeus e gentios na sua obra de salvação. Pedro e Paulo, apesar de suas diferenças, foram ambos usados por Deus para levar a mensagem de Jesus a diferentes grupos de pessoas. Isso mostra que a diversidade é uma parte importante da obra de Deus e que Ele pode usar pessoas de diferentes origens e perspectivas para cumprir os seus propósitos. Além disso, essa referência bíblica mostra que a obra de Deus não é limitada por nossas diferenças e divisões. Pedro e Paulo tinham visões diferentes sobre a circuncisão, mas ambos eram usados por Deus para levar a mensagem de Jesus a diferentes grupos de pessoas. Isso mostra que mesmo quando discordamos uns dos outros, podemos ser usados por Deus para cumprir os seus propósitos. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.